Juro. Aí foi. Então, a gente viu que uma lista, ela pode sim ter elementos de tipologia de dados diferentes, como o caso dessa minha lista de mercado com números. Ela vai continuar sendo uma variável do tipo lista, ainda que os elementos delas tenham tipos embaralhados. Então, veja aqui como é que sai ó, a resposta dela. Batata 5. E aí, pessoal, tem uma coisa bem importante de que o Python, ele é uma linguagem zero indexed. O que significa isso? Todas as vezes que a gente precisa contar alguma coisa no Python, o padrão é que essa determinada coisa comece no 0 e não no 1. Então, a, essa lista aqui, minha lista de mercado com números, a gente sabe que ela tem 2 itens, porque a gente tem a nossa casinha das variáveis aqui. Ela tem 2 itens, batata e 5.0. Se a gente quisesse encontrar isso, essa quantidade de elementos numa lista, utilizando uma função, seria o len. Ó, a gente pegar aqui o len, ele também vai retornar 2 para a gente. Beleza? Vamos botar essa observação aqui. Ó. A função len retorna a quantidade de elementos dentro de uma lista. Beleza? E aí, pessoal, como que a gente utiliza os elementos da lista para localizar, né? Ou seja, como eu localizo elementos dentro de uma lista? Da seguinte forma, o Python sendo zero indexed, então, ó, o Python é zero indexed, então, tudo que é contagem começa do 0. Isso quer dizer que uma lista que contém 2 elementos possui o elemento 0 e o elemento 1. Quem é o elemento 0, pessoal? O elemento 0 é batata. Quem é o elemento 1? 5.0. Assim como a minha lista de mercado, que era outra variável que a gente criou, tinha 6 itens, né? Então, ao ter 6 itens, a gente tem 6 elementos. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Isso eu demorei bastante para acostumar, porque no Excel as linhas começam do 1, né? Não do 0. Então, vamos lá. Como que eu faço para selecionar apenas o primeiro elemento da lista, minha lista de mercado com números que possui 2 elementos? A gente faz assim, ó. 0. Daí, batata. Fechou. Como eu faço? Agora, vamos acessar o segundo elemento da lista. Então, a gente vem com o nome da lista, abre colchetes e fecha colchetes e bota o índice, né, do elemento na lista. 5. Então, aqui é o primeiro elemento, elemento de índice 0, segundo elemento, elemento de índice 1. E aí, a gente vai conseguir, finalmente, comprovar aquilo que eu falei, que uma lista pode ter os seus elementos com a tipologia de dados completamente diferente, ainda que ela seja ela mesma, ela seja apenas uma única lista. Então, vamos fazer esse teste. Ó. Eu vou abrir aqui o type do elemento 0. String. Vamos fazer o type do elemento 1. Vou copiar aqui, ó.
Fechou? Alguém tem alguma dúvida quanto a isso aqui? Pode mandar aí no chat, se tiver. Se não tiver, não precisa mandar. Daí eu só vou seguir em frente. Eu vou dar um tempinho para vocês provavelmente darem uma copiadinha, alguém deve ter aparecido algum erro e tal. Vamos esperar um pouquinho só para a gente garantir que está todo mundo na mesma página. Pronto. Agora, pessoal, se vocês forem parar para pensar, o que eu tinha feito aqui? Eu tinha feito da seguinte forma: batata custa R$ 5. Se eu quisesse botar arroz, custa tanto, frango, custa tanto, creme de leite, custa tanto, cebola, custa tanto. Eu poderia assumir que o valor vai estar sempre depois do item, do nome do item. Mas isso não ia ser muito organizado. Não ia ser uma coisa tão simples da gente trabalhar. E é para isso que existe a estrutura de dados de dicionário no Python, para que a gente consiga fazer uma personalização de uma lista, né? Então, a gente consegue fazer estruturas como chave e valor, chave e valor, chave e valor. Esse valor não necessariamente precisa ser uma variável do tipo integer ou float, ou número decimal, ou número inteiro, não precisa ser necessariamente um número. Pode ser uma palavra, pode ser qualquer tipo de variável. Mas essa é a estrutura, chave, valor, chave, valor, tá? Então, vamos criar aqui, para a gente manter a nossa mesma estruturinha aqui que a gente viu, eu vou pegar essa lista aqui: batata, arroz, frango, creme de leite, cebola, alho, ketchup, e vamos botar aqui o nosso dicionário do estrogonofe. Então vamos lá, código, nós vamos criar o dicionário do estrogonofe com os ingredientes e seus valores. São valores completamente fictícios, tá, pessoal? Eu não sei de cabeça. As coisas estão incrivelmente caras, né? Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer isso aqui, ó? Vou botar aqui, ó. Dict, de dicionário, underline, estrogonofe, recebe, assim como quando a gente criou a lista, tinha uma regrinha de colocar colchetes, o dicionário, a regrinha é colocar chaves, beleza? E aí, vejam o seguinte, eu peguei aqui, ó, exatamente, copiei aqui exatamente do que a gente criou lá de cima, tá? Para não ter que escrever de novo. Dei um Ctrl C. E aí, aqui no dicionário, qual que é a estrutura? Eu vou colar exatamente aquela mesma lista dentro do dicionário. Ó, tá bem aqui, ó. Batata, arroz, frango, parará, parará, parará.
Só que aqui, para ficar mais visual, a cada ingrediente eu vou inserir uma... Eu estou gritando de novo aqui, meus vizinhos vão me matar. Para cada ingrediente, eu vou colocar uma linha nova. Então, batata, arroz, frango na outra linha, creme de leite na outra linha, cebola alho numa outra linha e o ketchup no final. Vamos botar aqui a mostarda que o Léo falou ali. Então, vou botar mais uma vírgula aqui, um enter, vou botar aqui, ó, mostarda. E agora, pessoal, a gente vai inserir o quê? Nós vamos inserir os valores. Então, a gente vai fazer como? Batata, entre aspas, simples, 2 pontos, 5.0. Aí aqui, ele já me deu a cobrinha aqui embaixo, ó. Olha aí, exatamente o que eu falei. As entradas de um dicionário, must. O que é must? Precisa conter. Não é might. Might é tipo, pode conter. Precisa, é obrigatório conter um par de chave, valor. Chave, valor. Então, aqui, por que não apareceu a cobrinha aqui em cima? Que a gente conseguiu fazer bem certinho. Chave, valor. O arroz aqui, tá faltando o quê? Tá faltando o valor dele. Então, vamos dar 2 pontos aqui, R$14. O frango, vamos botar aqui R$28. Creme de leite, vou chutar aqui R$7. Acho que tá muito caro, né? R$4. Sei lá, 5,50. Pronto. Cebola alho. Aqui eu acho que se a gente não estiver cozinhando para um monte de gente, vamos botar aqui 2. Pegar um de cada. Ketchup só precisa de um. Mostarda precisa de uma só. Então agora não tem mais nenhuma cobrinha pra gente. Vamos dar o play aqui. Quando a gente der o play, o que vai acontecer na casinha das variáveis? Mais uma variável vai aparecer aqui pra gente. E aí a gente vai conhecer um novo tipo de variável. 1, 2, 3 e... Olha aí, variável do tipo dict. E aí, o dict é um tipo especial de variável, assim como a lista, que é formada por uma estrutura de chave e valor. Agora, pessoal, lembra que aqui na lista a gente teve que botar o nome da lista e ir posicionalmente encontrando os elementos? No dicionário, o que acontece? Vamos acrescentar aqui um código. O que acontece no dicionário? Dict estrogonofe, beleza. O que eu vou fazer? Ao invés de digitar a posição do elemento no dicionário, eu vou digitar a chave. A chave da batata, quando eu colocar aqui, ó, e der o play, vai me trazer o valor dela. Chave valor, chave valor. Se eu quiser pesquisar o ketchup, mostarda, está me retornando 1, certo? E aí, eventualmente, você pode precisar listar todas as chaves que existem dentro de um dicionário. E aí, se eu não me engano, tem bastante tempo que eu não faço isso, eu acho que é isso aqui, ó, ponto keys. Então, assim, aí, então é dict.keys, abre parênteses, fecha parênteses. Então, veja, um dicionário nada mais é do que uma lista a qual a gente atribui mais alguma informação para cada um dos elementos. Então, um dict, ele é uma lista com mais charmosidade, né? Sei lá, que traz mais informação para a gente. Ele é como se fosse duas listas. Uma lista com as chaves e uma lista com os valores, e aí elas se relacionam uma com a outra. Belezinha? E aqui, pessoal, já tem uma provocação. Vamos saber
isso vai ser bem comum daqui para frente. Quando a gente ficar com alguma dúvida, assim, tipo, eita, esse bicho que eu criei aqui, ele é de que tipo? O que é isso? Porque isso vai te ajudar a pesquisar no Google as dúvidas que você for tendo. Então, vamos ver o que é isso aqui? A gente vai continuar fazendo do mesmo jeito. Ó. Type. Eu não vou fazer esse type aqui. Aqui a gente vai deixar aqui ó, um comentário. Esse comentário aqui vai ser: veja que um dicionário nada mais é do que uma lista, do que duas listas. Dois pontos. Uma é a lista de chaves, a outra é a lista de valores. Então, as duas se relacionam um a um. Perfeito. E aí, agora, vamos dar mais um código aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai, agora, investigar qual é... E aí, vamos botar aqui. Afinal, sempre que tivermos alguma dúvida sobre o tipo de uma determinada variável ou retorno, podemos usar a função type. O que a gente vai fazer aqui? Vou pegar dict.strogonoff.keys e vamos meter um type para a gente ver o que é esse bicho. Ele é do tipo dict_keys. Então, ele já estava dando aqui para a gente, né, no começo, mas nem sempre isso que aparece aqui é o tipo da variável. Isso aqui é bem importante para vocês terem de conhecimento, assim, né? E aí, vamos dizer que a gente queira converter esse dict_keys em lista. Quando a gente falou lá atrás que é importante você pesquisar aqui, ó, a gente não mentir, ó. Descubra os jargões do tema em inglês e utilize nas suas pesquisas. Se você não soubesse definir o que é uma lista, o que é um dicionário, você não ia conseguir bater no sininho. Aqui do nosso amiguinho Salsichinha, que eu adoro Salsichinha. Você não ia conseguir bater no sininho e ganhar a sua recompensa. Porque você ia dar muitos rodeios para pesquisar aquilo que é um jargão. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse dict_keys. E aí, se a gente fosse botar no Translate, né, enfim, botaria lá, mas aqui a gente pode botar uma boa pergunta, ó. How to convert dict_keys, opa, to list. How to return dictionary keys as a list in Python. E aí, conforme você for fazendo essas pesquisas, você vai chegar a uma conclusão incrível, que é, por favor, Elon Musk não compra o Stack Overflow. Porque se você comprar o Stack Overflow e cobrar $5 para cada pergunta que a gente consulta, não vai ter salário no mundo que aguente, né? Aí a gente vai ter que programar todo mundo com dicionário. Brincadeira. Mas, enfim, Stack Overflow é vida, né? E aí tem até eu tenho um coisa aqui no meu computador que é May Stack Overflow be with you. E é exatamente isso. Então, aqui, ó. How to return dictionary keys as a list in Python. Vamos abrir esse link. Vamos aceitar os cookies, não tem problema. E aí, ele está dizendo para a gente o seguinte, ó. Eu estou fazendo com Python 2.7, ou então Python acima da versão 3.3. Como que eu consigo uma lista plana das chaves de um dicionário? Aí, 1.489 pessoas
Responderam aqui para ele, é só você isolar o dict keys entre a função list. E aí vai dar boa. Só que essa dúvida aqui, ela era algo relevante há 9 anos atrás. 9 anos e 5 meses. Mas ela continua sendo modificada todas as vezes, né? Mas enfim, e 1,8 milhões de pessoas já tiveram essa dúvida. Então, não tem por que a gente ficar com alguma dúvida. Mas a grande sacada é você saber como você pergunta. E a segunda grande sacada é pesquisa em inglês. Porque a grande questão do inglês não é porque o inglês é superior ao português. Não tem nada a ver. A grande questão do inglês é que, tipo assim, se você quiser encontrar conteúdo relevante sobre exaustor de fogão, a pessoa que é especialista em exaustor de fogão, que é muito referência e que por acaso nasceu na Zâmbia, ela vai publicar em inglês. Então, quando você pesquisa em inglês, você consome o conteúdo do mundo inteiro. Quando você pesquisa em português, você consome geralmente o conteúdo que alguém consumiu em inglês e traduziu para português. Nesse caminho, uma parte da informação se perde, porque, afinal, somos todos humanos, né? Então, essa é a grande sacada. Então, vamos pegar aqui exatamente o Stack Overflow, ó. Eu só vou copiar isso aqui, Ctrl C, vou voltar para o nosso código, vou botar mais uma célula aqui, e ao invés de ser new dict, que ele vai dar cobrinha aqui porque não está definido, a gente vai pegar o dict strogonoff.keys, abre e fecha parênteses, e vamos botar aqui dentro. E aí, vamos dar o play. Olha aí, a gente voltou lá para o começo da nossa listinha aqui em cima, que era minha lista do mercado, só que a gente botou a mostarda aqui a mais, né? Então, a gente, teoricamente, o que eu objetivava atingir com vocês era que o dicionário é formado por duas listas, uma de chaves e outra de valores. Mas a estrutura predecessora, né? Predecessora depois, antecessora do dicionário é a lista. Assim como a gente é descendente do Homo sapiens. Não, a gente é o Homo sapiens, enfim, vou me enrolar aqui, mas enfim, é isso aí. Então, dicionário e lista. Ah, Ivan, tem mais outras coisas super relevantes para aprender, de tipos de dados, etc. Sim, mas aí a gente precisaria de um curso de um semestre. E aí, em um semestre, a gente ia aprender tudo que precisava, tudo que tinha direito, ia construir um pacote de lançamento contábil e tal. Mas um dia a gente chega lá, quando a gente conseguir aprovar uma disciplina legal, aí vai dar certo. Mas até lá, a gente vai aprender só dicionário e lista para a gente não perder tanto tempo. Não é perda de tempo, mas enfim, vocês entenderam. Então, agora, passo 3 aqui, para quem não estava na última aula, a gente vai com a hashtagzinha aqui, ó, insere uma célula de texto, coloca o hashtag 3, trabalhando com pedaços de um texto, beleza? E aí, por que geralmente o pessoal ensina a trabalhar com um pedaço de um texto antes de ensinar a lista? Isso foi uma coisa que me confundiu muito. Porque quando você trabalha com a lista, na minha concepção, esse movimento aqui, ó, ele fica muito natural. Ah, eu tenho uma lista, e aí eu tenho vários elementos nessa lista, então eu vou selecionando um a um, de acordo com a posição deles, começando no zero e indo até o final da lista. Só que a maioria das vezes o pessoal ensina a trabalhar com um pedaço de texto, direto com texto, e depois ensina a lista. E aí acho que vocês se confundiriam. Então, agora eu tenho a referência do que é uma lista. Vamos escrever uma palavra? Eu só vou abrir aspas simples. Ah, tem uma regrinha de condomínio, né? Por que eu falo que é regra de condomínio? Porque regra de condomínio é aquele acordo de cavaleiros e cavaleiras, né? Que é o quê? Bom, você não pode entrar na piscina sem ser de sunga, que eu nunca entendi de qual é desse negócio.
Mas, teoricamente, assume-se que as pessoas vão respeitar. Mas se eu quiser entrar de bermuda e ninguém me vê entrando de bermuda e não de sunga, eu não vou ser punido. Mas se alguém me encontra entrando de short ao invés de sunga, eu posso ser punido. Então, regra de condomínio para mim é isso. Como o inglês ele tem a, essas estruturas assim, I've been through, blá, 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 que é essas apóstrofes, single quote, apóstrofe única. O que acontece? Quando você declara um texto que tem aspas simples, pronto, voltou a palavra, aspas simples, dentro de uma estrutura de aspas duplas, ele entende como parte do texto, tá vendo? Porém, se ao invés de usar aspas duplas eu usasse aspas simples, ia dar ruim. E aí, como o, a linguagem do universo de business é inglês, a convenção é utilizar aspas duplas. Mas eu direto acabo usando aspas simples por uma questão de maluquice mesmo, deveria usar sempre aspas duplas. Então, vamos lá. Trabalhando com pedaços de texto. Vamos aqui. Isso aqui é um texto entre aspas duplas. Perfeito. Eu não estou atribuindo isso aqui a nada, pessoal. Eu não estou atribuindo isso aqui rigorosamente a nenhuma variável. Então, tanto é que eu dei play aqui, ó, ele apareceu o retorno para mim, mas não criou nenhuma variável na nossa casinha de variáveis. Então, isso aqui está 100% momentâneo. Né? É só durante a execução. Depois se perdeu. E aí, pessoal, o que acontece? Isso aqui é uma string. Ó. Se a gente apertar aqui, ó, type, isso aqui, vai retornar a string que a gente já aprendeu. E aí a gente tem, de novo, os jargões, né? Em inglês, que são importantes. Vou botar aqui, ó, o jargão em inglês para trabalhar com pedaços de alguma variável é slicing dentro do Python. Slice é fatia. Então, literalmente como a gente vai cortar ali as nossas palavras, tá? E aí, quando você pesquisar por slicing ou slice, how to slice a string em Python, aí vai te direcionar para o lugar mais correto do que se você utilizasse outra palavra que eu não faço ideia qual é o sinônimo de slicing, para poder pesquisar, que daí é te jogar num caminho meio errado. Então, aqui, isso só vai se tornar relevante para vocês, esses slices e etc., um pouquinho mais para frente. Mas aqui a gente está trabalhando. Isso aqui é um texto entre aspas duplas. Vamos lá. Esse texto aqui, pessoal, agora ao invés do type, eu vou botar o len. Olha que legal. Ele tem 39 caracteres. E assim como uma lista, eu tenho o caractere 0 e o S aqui, pessoal, ele é o quê? O S, ele é o caractere 38, porque o I é o 0. Então, se alguma coisa dentro do Python tem 39 de tamanho, ela começa no 0 e termina no 38. Perfeito? Então, vamos lá. Ó. Lembrando, mais uma vez, que no Python as coisas começam do 0. A frase abaixo tem 39 caracteres, indo do 0 até o 38. Perfeito? E aí agora, pessoal, a gente pode trabalhar com esses caracteres. Se eu fizer isso aqui, botar um colchete aqui do lado e disser 0, vamos ver o que vai acontecer? I.
apareceu o caractere 0, que é o que a gente estava esperando, certo? Se eu falar que eu quero do 0 até o 5, como é que eu faço isso? 0, 2 pontos, 5. Isso, espaço. Vamos contar, ó. 0, 1, 2, 3, 4. Opa, a gente conseguiu descobrir uma nova coisa. Se eu quero 4 primeiros caracteres, eu tenho que dizer que eu vou até o próximo caractere. Porque na matemática lá, quando a gente fazia os intervalos, que pintava bolinha e bolinha vazia, né? O Python, ele é bolinha vazia. Então, se eu boto 5, ele vai até o 4, porque o 5 é bolinha vazia. Não sei se vocês lembram disso lá da matemática. Mas o Python, ele não é inclusive, né? Então, não é o 5 inclusive, é só 0 a 5, né? Por isso que parou no espaço aqui. Então, se a gente botar aqui 0 a 38, vai aparecer a frase inteirinha agora. 0 a 38. Opa, mas eu não quero começar do 0, eu quero começar do aqui. Qual a posição do aqui? 1, 2, 3, 4, 5, ele é o sexto. Vamos ver o que acontece se a gente botar o 6 aqui? Mesma coisa. Se eu quero que o A apareça, eu tenho que botar um careta para trás. Então vamos aqui, ó, 5. Aqui é um texto, entre aspas, dupla. Belezinha? E aí aqui, cortou. Era para ser duplas. Se a gente coloca, apaga o 38 e bota só os dois pontinhos, ele vai do 5 lá para frente. Então, ó, aí vai até o final. Belezinha? E aí, também pode ser o contrário. Eu posso querer de qualquer começo até um ponto determinado. Vou botar aqui 10. Então, ele vai até o 9. Vamos contar junto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chegou. Perfeito? Quando a gente usa sem preencher os dois lados, qual que é a mudança que a gente tem? Quando a gente preenche os dois lados, eles não incluem o ponto final. Quando a gente preenche um dos lados só, eles incluem o ponto final. Esse é o que a gente tem que tirar disso. Beleza? E aí, pessoal, a mesma coisa que a gente fez com essa palavra aqui, que daí fica mais lúdico, porque a gente tem como ver a palavra ao mesmo tempo que a gente está vendo o resultado e ao mesmo tempo que a gente está vendo os recortes, os slices aqui à direita, a gente pode fazer com uma lista. E a gente pode fazer com o que a gente quiser que seja iterável, né? Então, vamos pegar uma lista lá de cima, ó. Vou pegar essa lista aqui, ó, minha lista de mercado. Se a gente fizer aqui um len da lista de mercado, eu tenho 6 elementos, do 0 até o 5. Show de bola. Eu vou botar mais uma lista, uma linha aqui, só para a gente ficar vendo o retorno antes de trabalhar aqui com os slices, tá? Então, aqui, ó, eu tenho 6 elementos do 0 até o 6. Desculpe, do 0 até o 5. Então, se eu fizer aqui, o primeiro elemento é o 0. Se eu quiser do 0 até o 1, o que vai acontecer? Não muda nada. Lembre que é o quê? Do 0 até o 1, como o 1 não é inclusive, ele só vai... 0 com 0 é 0. A mesma coisa que só botar o 0 aqui. Mas se eu botasse 2, ele ia pegar até o segundo elemento. Aqui, até o terceiro. Até o quarto. E assim vai. E aí, pessoal, a gente tem a ida e a volta, certo? Aqui a gente está trabalhando numa estrutura
em que eu tenho 6 elementos na lista. Mas, eventualmente, eu posso ter uma regra que é pegue sempre o último elemento da lista, pegue sempre o penúltimo elemento da lista, pegue sempre, e assim vai andando para trás, certo? Como é que eu ando para trás numa lista? Vamos copiar isso aqui. Eu ando para trás numa lista assim, ó, ao contrário do zero indexed, que é do começo para frente. Quando a gente vai de trás para frente, começa no 1. Então vamos lá, menos 1. Quem é o menos 1 da lista, minha lista de mercado? É exatamente o último item. Então vai retornar ketchup aqui, ó. E aí eu consigo fazer, bom, o penúltimo, menos 2. O antepenúltimo, menos 3. E aí eu já não sei falar mais. Daí acho que é ante, penúltimo, aí vai botando ante na frente. Então, tá aqui. Perfeito? E aí, aqui a gente também consegue fazer do mesmo jeito, ó. Se eu quiser ir, tipo, do menos 1 até o menos 3, vamos ver o que vai acontecer. Aqui deu ruim, é porque o começo é maior do que o final. Acho que tem que ser assim, ó. Menos 3 e 1. Pronto. Belezinha? E aí a gente consegue fazer também os intervalos vazios. Se eu não me engano, assim. Aí, ó. Eu peguei todos menos o último. Por quê? Porque assim não inclui o que eu estou botando aqui no final, né? Todos até o antepenúltimo. Aí vai voltando um para trás. Beleza? Então, isso são os slicings, né? E aí, para a gente deixar o nosso fichário bonitinho aqui, vamos catar um link legal na internet para botar aqui para vocês olharem. Slicing em Python. Aqui, ó, Python Slicing Strings. Talvez o Stack Overflow seja mais interessante. Hein? Aí, ó. Isso aqui é maravilhoso. Olha isso, pessoal. 13 anos atrás, 2,7 milhões de pessoas viram isso aqui. O que ninguém te contou até hoje é que qualquer desenvolvedor que está vivo, inclusive o Bill Gates, olha Stack Overflow todo dia. Todo dia. É assim que a gente programa. A gente faz a pergunta certa, igual o salsichinha, bate no sininho e você ganha a recompensa. Se você entrar numa sala e desligar o Wi-Fi, todo mundo sem computador e celular, aí tu vai ver quem que programa de verdade. Mas isso aí não serve para nada. Porque o objetivo da programação, na minha opinião, e como contador, é você resolver o problema. Para você resolver o problema, você precisa de internet, não tem isso. Não tem essa parada. Então, tipo, para mim, não tem nenhuma serventia você, tipo, ah, não, eu sou o sinistro da programação porque eu consigo programar sem internet numa folha 4. E daí, mano? Tipo, parabéns para você, né? Aqui, ó, tem tudo bem certinho. Start, stop, stop, start, nananã. Isso aqui é só vocês lerem. Então, ó, vamos pegar esse link. Vamos voltar para o nosso fichário ali. Vamos botar. E aqui eu vou ensinar para vocês mais uma coisa legal. Eu gostei desse parágrafo que eu escrevi aqui no Colab. E aí eu quero botar algumas linhas para baixo. Só que, como no Colab as células de texto não são um Word comum, é um Markdown, como que a gente dá a quebra de linha no Markdown? A gente abre essa setinha aqui, escreve BR e fecha a setinha. E essa é a abreviação de break. E aí, em inglês, quando a gente dá um enter, você faz um line break. Então, a cada break, cada BR, você dá um espaço. Como eu queria, desculpe, 2 enters. Eu queria 2 enters, então eu dei 2 BR. Aí eu vou botar aqui, ó.
essa thread no Stack Overflow é muito legal para aprender sobre slicing no Python. Por favor, Elon Musk, não compre o Stack Overflow. E aí vamos botar aqui, é muito legal para aprender sobre essa thread no Stack Overflow. É isso aqui que a gente vai botar o link. Então vamos botar o link aqui, ó. Belezinha. Aí, tá vendo que deu o enter aqui, ó? Deu 2 enters. Fechou. Então, essa parte aqui é exatamente a parte do trabalhando com pedaços de um texto. Eu vou precisar pegar uma água, que minha água acabou aqui, então, um segundo, eu vou parar a gravação também, para quem for consumir depois não ficar com um período em branco e etc. Daí vocês vão organizando aí o fichário de vocês enquanto eu já volto.